A paz do Senhor, amados, estamos aqui mais uma quarta-feira para compartilhar e meditar na palavra do Senhor juntos. E eu gostaria de falar apenas um versículo para a gente começar essa quarta-feira. E eu já ministrei uma vez sobre esse texto aqui, que você pode encontrar, não sei onde está o vídeo, mas você vai encontrar, quando Deus fala com Abraão e diz para ele, e é um vídeo recente até, e diz para ele ir para uma terra que ele mostraria a ele. E ele, em obediência e movido pela fé, ou foi numa reunião de oração, agora eu não me lembro, e ele sai de acordo com a palavra, com a voz de Deus para o coração dele, para a vida dele. Está em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 2, onde Deus fala assim para ele: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. E essa última parte é onde eu quero reunir os meus esforços para tentar trazer para você uma palavra realmente de vida nessa noite de quarta-feira fria, que diz assim o Senhor Deus para Abraão e diz para mim e para você: sê tu uma bênção. Eu tenho certeza que você é uma bênção, que você é uma bênção na vida da sua família, que você é uma bênção na vida das pessoas que você convive, dos seus amigos, dos seus familiares, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Mas por que muitas vezes nós não agimos de uma forma abençoada? Por que muitas vezes nós agimos contra aquilo que Deus nos orientou a fazer, que Deus nos direcionou a fazer, que Deus nos instruiu, e depois nós nos arrependemos, nós ficamos tristes porque falamos: poxa, não era assim que eu gostaria de ter agido, ou não era assim que eu esperava reagir diante da poderosa mão de Deus para a minha vida. E muitas vezes a gente acaba com aquela sensação de: eu acho que eu perdi a minha bênção hoje porque eu saí do sério, saí do prumo. E Abraão também era um homem sujeito às mesmas falhas que nós. Abraão era um homem suscetível aos mesmos deslizes comportamentais que nós. Mas Deus, ele sintetiza nessa única frase para Abraão aqui, uma recomendação importante que serve para nós hoje de uma forma tão incisiva e que às vezes nós não damos tanta importância a ela. Deus diz assim: sê tu uma bênção. E por que Deus resumiu de uma forma tão precisa, né? Olha, seja uma bênção. Seja uma bênção na vida das pessoas. Seja uma bênção onde você passar, porque nós alimentamos na nossa mente a ilusão de que a bênção de Deus, ela está em algum lugar, que a bênção de Deus está em alguma coisa, ou que a bênção de Deus até mesmo está em alguém. E muitas pessoas passam a sua vida assim, precisando estar em alguns lugares para achar que estão abençoados, ou na presença de algumas pessoas para achar que estão abençoados, ou com alguma coisa, com algum objeto para achar que estão abençoados. E na verdade não é necessário de absolutamente nada disso. Nem você estar em lugar algum, nem você estar na presença de alguém recebendo a imposição de mãos de alguém, ou você estar na posse de alguma coisa, algum objeto, seja lá o que for, para que simbolicamente você sinta a bênção de Deus na sua vida. Essa palavra de Deus diz que, olha, onde você estiver, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Onde você estiver, a bênção estará onde você estiver. Por quê? Porque a bênção vai estar em você, porque Deus estará em você. Jesus decidiu tabercunalizar dentro de nós. Antes era no templo, né? Deus, ele se manifestava dentro das construções da edificação do homem, na tenda, no templo. Depois em Jesus, essa habitação de Deus
o templo passou a ser eu e você. Nós somos o templo, nós somos a igreja do Senhor. Então, a bênção de Deus, ela é estabelecida sobre a minha vida e sobre a sua vida, e nós precisamos nos apropriar dessa verdade de uma vez por todas. Quando Deus fala para Abraão, fala, olha, sê tu uma bênção. Por onde você andar, se aproprie dessa verdade, que você seja uma bênção, que você seja, além de tudo, um abençoador, que você seja alguém que onde chega faz a diferença, que você seja alguém que onde chega tome conta do lugar e que você não fique em dúvida daquilo que você é ou daquilo de quem eu sou na sua vida, porque eu sou o grande eu sou. E aí, de uma forma muito tremenda, Tiago, ele vai dizer para nós, e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Tiago, no capítulo 4, que ele diz assim, olha, no versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Quer dizer, se curve, se entregue absolutamente ao Senhor, sem dúvida no seu coração. E ele diz, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Existe uma batalha, meu irmão, que você não pode ignorar e que você precisa resistir ao diabo. Você precisa, de uma vez por todas, entender que a vida é um campo de batalha espiritual. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Olha só, eu preciso me render ao Senhor. Purificai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre. Não dá para ter diante de Deus. Eu queria falar de 3 características de alguém que é abençoado. De alguém que detém essa bênção que Deus falou para Abraão, ele falou assim, olha, sê tu uma bênção. Como é que eu sei que eu sou uma bênção na vida das pessoas? Como é que eu sei que eu detenho essa bênção de Deus? Como é que eu sei? E aí eu te digo que quem tem a bênção, que quem é abençoado é alguém que é íntegro. E quem é? O que é integridade? É alguém que está por inteiro envolvido com alguém ou alguma coisa. É alguém que está na presença de Deus inteiramente, que se entregou inteiramente a Deus. E aqui que eu comecei no versículo 7 com o Tiago falando assim, sujeitai-vos a Deus inteiramente e não ter ânimo dobre. Não ter o seu pensamento, o seu coração, o seu desejo com dupla vontade. Ora eu quero uma coisa, dali 1 minuto, 2 minutos eu mudo de vontade. Ora eu quero uma coisa, mas na hora de materializar minha decisão eu recuo, eu mudo de vontade. Eu sempre titubeio. Eu sou alguém de ânimo dobre. Eu sou alguém que sempre preciso de alguém para avalizar para me empurrar nas minhas decisões, porque senão eu tô sempre lá e cá. Não pode haver esse ânimo dobre, porque isso impede veementemente o cristão de viver a vontade de Deus. Porque se você não consegue nas suas decisões diárias manter a tua postura, quanto mais diante das questões espirituais de Deus que você não vê. Portanto, nós precisamos, Jeremias no capítulo 29, versículo 13, o que ele fala? Que nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração. E aí o Senhor se chegará a nós. Então, não dá para ter um ânimo dobre quem quer entregar tudo a Deus e buscar o Senhor de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, assim diz o Senhor. Você tem buscado o Senhor de todo o seu coração? As suas atitudes são de alguém que realmente é firmado no Senhor ou é alguém do ânimo dobre, que cada hora tá pensando uma coisa, tá decidindo uma coisa, tá caminhando de um jeito firmado no Senhor, ora tá seguindo seus próprios desejos? Quem é você? A segunda característica que está em Mateus, no capítulo 21, e é bom que você leia comigo. Mateus, no capítulo 21, no versículo 28 ao 31, você pode ler depois, é a parábola que fala de 2 filhos, onde o pai fala, olha,
vai trabalhar na vinha para um deles. O primeiro diz: sim, papai, amado meu, estou indo. Mas não foi. O segundo disse a mesma coisa e ele respondeu: não quero ir, pai. Tá sol, eu tô cansado, eu quero ficar na internet. Eu não quero, eu não vou. Mas arrependido foi. E aí Jesus faz a pergunta: qual dos dois fez a vontade do pai? O que prontamente responde: sim, Senhor, mas não vai. Ou aquele que fala: não, eu não quero. Meu coração não sente desejo, mas que se arrepende e vai. Característica de um homem, de uma mulher abençoado, servo do Senhor, que é uma bênção de Deus, onde estiver, independente do lugar, da coisa, de qualquer situação, é uma pessoa obediente. É uma pessoa que é íntegra, que está inteiramente envolvido com Deus e com as coisas de Deus e que é obediente. Amado, é muito fácil obedecer a Deus quando é algo que eu quero fazer. Quando é algo que o meu coração já está voluntariamente se entregando para aquilo. Eu quero, eu estou disposto. Vamos lá, Jesus, uhul, vamos lá, glória a Deus. Mas obedecer a Deus quando é algo que eu não quero fazer. Obedecer a Deus quando eu não estou disposto a naquele dia fazer algo, ou quando aquilo contraria os meus prazeres, ou quando aquilo contraria o meu pensamento. É muito difícil. Mas um homem e uma mulher abençoado, alguém que realmente detém a bênção de Deus na sua vida e que enxerga que é uma bênção na vida das pessoas, é alguém que é obediente. Abraão, ele obedeceu a Deus entregando Isaac. Ele não questionou Deus, ele não quis entender Deus, ele não quis justificar a decisão de Deus, ele simplesmente entregou Isaac. Ele estava entregando o seu filho por sacrifício porque ele cria em Deus e não contestava as decisões de Deus. E na sua obediência, Deus lhe proveu algo extraordinariamente melhor. Obedeça ao Senhor. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não concorde, mesmo que no seu pensamento você fale: mas poxa vida, por que disso agora? Obedeça o Senhor. E você verá que o livramento, que a provisão, que o milagre que Ele fará na sua vida é tão extraordinário que você vai falar: uau, o Senhor faz o melhor. Entregue o seu Isaac, meu irmão. Não queira explicações de Deus. Aquele que é abençoado obedece e ponto final. Eu não preciso que Deus me explique nada. O filho estava ali, aparentemente: amém, papai, eu te amo, papai. Sim, papai, mas por dentro falou: eu não vou. O outro já foi aquele filho que: não, eu não quero, mas se arrependeu e foi. Quem é você? É aquele de fachada que fala: não, tá bom, pai, tô indo, mas por dentro tá fazendo tudo ao contrário. Mas ou você é aquele que ranha com Deus, mas por dentro se arrepende, obedece, entrega. E mesmo que lhe custe muito, que você fale: não concordo, ai, tá doendo essa decisão, é uma renúncia para mim obedecer. Mas eu vou obedecer, porque eu amo o meu Senhor e eu quero fazer a vontade dele. Eu estou me submetendo à vontade de Deus na minha vida. Faça isso. Terceira característica, e para mim acho que é uma das fundamentais, para você detectar realmente se eu sou ou não abençoado e se eu detenho a bênção de Deus, eu gostaria muito que você lesse comigo. Está em 2 Coríntios, no capítulo 10. Aqui o apóstolo Paulo, ele diz assim pra gente, olha, no versículo 3, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então o apóstolo Paulo, ele reitera aquilo que Tiago, ele fala,
que nós estamos combatendo, que existe uma batalha espiritual, né? Tiago fala que a gente tem que resistir o diabo e ele fugirá de nós. Existe uma batalha espiritual travada. E o apóstolo Paulo fala que a nossa milícia, que as nossas armas que nós temos e que militamos, ela não é segundo a carne. Então não adianta a gente disputar e guerrear com as pessoas fisicamente, agressivamente, mas que é algo espiritual. Porque embora andando na carne, embora a gente viva aqui no presente, nesse mundo, nesse século, né, que a gente enxergue todas essas tribulações e essas cheias de más notícias que a gente ouve todo dia, a nossa guerra não é essa, nossa milícia não é essa. Nós não militamos essa guerra, né? E ele diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Quais são as nossas armas? Nossas armas é a oração, é a palavra, né? E é com ela que nós combatemos essa guerra. E sim, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Sofismas são aqueles argumentos ardilosos, que muitas vezes eles são construídos no intuito de enganar as pessoas. Então, são ardis do inimigo para enganar o povo, né? E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando, olha que interessante isso que o apóstolo Paulo diz. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Ambos falam de se submeter a Deus, Tiago e Paulo. E aqui é interessante que o apóstolo Paulo diz assim, que levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe por quê? Porque um dos maiores inimigos do homem é a sua própria mente. E eu tenho certeza que a sua mente, muitas vezes, conspirou contra você, te dando milhões de argumentos para você desistir, te dando milhões de argumentos para você desanimar na caminhada. E aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu tenho certeza que embora a gente tenha que pelejar contra essas milícias espirituais, a gente combata espiritualmente e que a gente veja os ardis tentando enganar o povo, não são só esses as lutas que temos que, não são só essas as lutas que temos que enfrentar, mas também temos que enfrentar esse campo de batalha da nossa mente. E esses pensamentos precisam ser cativos em Cristo Jesus, para que nós venhamos conseguir nos dominar e nos submeter a Cristo Jesus. Olha que coisa extraordinária. Por isso que muitas pessoas se suicidam, por isso que muitas pessoas entram em depressão, que não conseguem sair delas muitas vezes, entram naquela tristeza de alma absurda, porque não conseguem dominar esse pensamento que leva a pessoa a entrar numa questão obsessiva naquilo e achar que é o fim, que eu quero morrer, eu quero acabar com isso, eu quero terminar com a minha vida. E é exatamente o que o inimigo quer que muitas pessoas façam. Portanto, a perseverança para nós é algo tão fundamental para o cristão. A gente tem que perseverar na fé, perseverar na esperança de que Jesus está voltando e que tem algo ainda a ser concluído nas nossas vidas. Qual? O que é que ainda há de ser concluído? Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. E não no sentido de receber bênçãos de Deus na nossa vida. Não no sentido de que não importa o lugar, não importa em qual coisa, em que área da nossa vida, mas Deus quer que você seja uma bênção. Deus quer que você seja uma bênção na vida das pessoas. Deus quer que você seja uma bênção, que você seja usado, que você faça a diferença na vida das pessoas. Por quê? Porque você possui, você é detentor
da boa nova da salvação. Você conhece a mensagem da boa nova da salvação, a mensagem da esperança, a mensagem que Jesus veio para perdoar, que Jesus não imputa condenação para aqueles que estão nele, que Jesus não veio só para pagar o preço pelos nossos pecados, mas que ele nos aceita como nós estamos, que ele nos conhece, nos ama e nos aceita. E isso é maravilhoso, você precisa anunciar isso para as pessoas, para que esses pensamentos de morte, para que esses pensamentos de destruição sejam esvaziados dessas mentes e eles possam ver que Jesus é maravilhoso e ele tem pensamento de vida, de paz, de esperança. Se tu uma bênção, seja uma bênção. O mundo tá farto de más notícias. Você liga a televisão, é uma chuva de más notícias. As pessoas precisam receber uma mensagem de vida. As pessoas precisam receber a mensagem de que Jesus é a luz do mundo. As pessoas precisam receber a mensagem de que aquele que Deus dá a Jesus e aqueles que vão a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. Você pode ser o condutor desta mensagem, aquele que conduz as pessoas até Cristo. E eu creio nisso absolutamente. Quando Deus falou para Abraão, se tu uma bênção, ele estava dizendo, vai filho, vai, e porque em você serão benditas todas as famílias da terra. Vai filho e toma posse daquilo que eu te prometi agora, que eu estou te prometendo. Não olhe para trás, seja confiante, seja perseverante, seja obediente. E Deus está falando para mim e para você agora. Não tenha medo, seja perseverante, seja obediente, seja aquele que se entrega totalmente íntegro na presença de Deus. E você vai ver que Deus tem algo novo para fazer na sua vida, independente do lugar, independente da circunstância. Porque é Ele quem abençoa, a bênção é dele. E Ele já abençoou você. Você é uma bênção. Creia nisso. Deixa Deus usar a sua vida agora. E você vai ser um multiplicador da graça de Deus. Deus abençoe você. Seja feliz com a bênção de Deus por onde você passar. E eu tenho certeza que muitas vidas você vai iluminar com a palavra de Deus. Deus te abençoe. Ósculo Santo, ótima semana, até domingo, se Deus quiser. Curta aqui o vídeo, deixe seu comentário e compartilhe essa mensagem com alguém. Até mais.